Olá, gente, bom dia. Então, ela já me anunciou aqui para vocês. O de cá. É mais alto, mais bonito. Esse aqui é só para ralé. Só para vocês, tá? Os chiques ficam com esse. O pessoal que está lá no fundo não quer vir um pouquinho para frente, não? Quer ficar aí atrás. Então, gente, vamos continuar falando de reencarnação. Um assunto extremamente interessante, instigante, que remete a um bocado de dúvidas. E é tanta coisa para a gente discutir sobre reencarnação que é dividido em 3 aulas, né? E ainda assim a gente não concretiza, não termina. Eu espero que vocês saiam daqui com alguns esclarecimentos e com muitas outras dúvidas. Por isso eu vou usar um pouco o que a Lê falou no início. Eu peço a vocês que ampliem suas mentes, ampliem sua consciência, porque reencarnação acaba nos levando a uma gama de múltiplas possibilidades, tá? E é isso que a gente vai ver um pouco nessa aula, que vocês já viram nas aulas passadas, que foram... Quais foram as aulas passadas? Reencarnação e ciência, e a outra? Processo educativo. Foi você que fez essa... Que bom, seguir a minha amiga, irmã Alê. Então, nós já estamos aqui nessa casa há muitos anos, eu, Alê e Luiz, e provavelmente a gente deve ter combinado isso lá na dimensão espiritual, né, gente? Deixa eu pegar um negocinho para passar aqui. Então, o objetivo geral dessa aula é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um, de cada ser, tá? Além disso, o que a gente vai tentar alcançar nessa aula são esses objetivos específicos. Perceber de forma lógica como se processa a reencarnação em suas particularidades. Esse é um desafio. Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual, que é o perispírito. Compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico. Que Luiz já deu um super spoiler agora aqui. E entender que a reencarnação é um processo biológico que se dá de forma mecânica. Tem um automatismo biológico aí nesse processo. E a reencarnação faz parte de um ciclo de aprendizado do indivíduo, do ser humano, do espírito. Qual é o propósito? Integrar habilidades e evoluir. Né? E o que é integrar habilidades? É você passar por experiências que tragam vivências parecidas, você vai repetindo aquelas experiências e, com isso, você vai agregando habilidade, competências que fazem com que você vá, pouco a pouco, evoluindo. Original, porque sempre a gente forma um novo personagem. A gente não é o mesmo numa outra encarnação. O espírito, a individualidade, a essência, a singularidade, sim, é a mesma. Mas o personagem é sempre novo, vai nascer num outro contexto, numa outra época, talvez numa outra cultura, numa família, às vezes, também completamente diferente, vai viver experiências diferentes. Pode ser até que a experiência tenha o mesmo gênero, digamos assim, mas vai estar em outro contexto, será uma outra experiência. E esse personagem, ele é finito. O espírito não, mas o personagem, sim. Então, nunca uma reencarnação será igual à outra. E nunca você será o mesmo naquela reencarnação. Quem reencarna é o espírito, não o personagem. Ela é limitada até quando for necessário o aprendizado nessa dimensão material. Quando é que isso será? Não sabemos. Sabemos que nós ainda estamos aqui para reencarnar muitas vezes. E aí eu trouxe
esse gráficozinho aí que eu fiz, esse desenho, quer dizer, eu copiei esse desenho, passei para o slide de uma pessoa que é um mestre aqui nessa casa. Então, ele fala como se dá o processo de reencarnação ao longo dos milênios. Então, aquele primeiro pontinho amarelo lá em cima é um princípio espiritual. Então, há 2,5 bilhões de anos atrás, começou a ter vida na Terra. Começou a ter o primeiro micro-organismo lá, unicelular. E tinha um perispírito ali, perispírito que forjou aquela célula. Nós fomos criados simples e ignorantes. A partir daí, a gente começou a adquirir alguma habilidade. E nós vivemos durante milhões de anos adquirindo essa habilidade e passando pelos reinos mineral, vegetal, então, até formar a primeira plantinha, juntar as células lá e não ser mais uma única célula, a gente evoluiu bastante, integrou habilidades nesse processo. E até a gente chegar no reino animal, nós somos princípio espiritual, tá? Não somos espíritos ainda. Por quê? Porque a gente não tem consciência de si. A gente não se vê ainda como uma individualidade. E aí, depois de um tempo, muito tempo, alguns milhões de anos, a gente chega no reino hominal. E, no reino hominal, aí sim, nós já somos um espírito que tem um perispírito e a gente já tem uma consciência, já se entende como uma individualidade. Apesar de lá nos primórdios, o homem primata tem uma consciência muito rudimentar ainda, muito pequenininha, mas ele já tinha essa consciência de individualidade, tá? De que ele era uma pessoa diferente do meio. Antes, o princípio espiritual não tem essa visão de que ele é diferente do meio, tá? E aí ele vive só no automatismo, ele desencarna, encarna, desencarna, encarna, e vai evoluindo ali progressivamente. Então, nós estamos nesse processo e a gente ainda precisa, no momento que nós nos encontramos aqui, dessa dimensão material para que a gente possa viver essas experiências. Veja que, quando está ali princípio espiritual, eu coloquei um negocinho verdinho, assim, uma curvinha. Ali é como se fosse um veículo rudimentar, como se fosse um projeto de perispírito, tá? Então, esse perispírito, ele vai se tornando cada vez menos denso. Ele é semimaterial, mas, à medida que a gente vai evoluindo, ele também vai se tornando menos denso. E é esse o objetivo também quando a gente vai encarnando. É ir, de alguma forma, depurando esse perispírito, tornando ele mais leve, digamos assim. E aí eu trouxe esses dois, só para a gente começar a aula. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala: a união do corpo físico ao perispírito começa na concepção, mas só se completa na ocasião do nascimento. E a gente vai falar sobre isso ao longo da aula também. Isso está no Livro dos Espíritos. E embaixo tem Zalmino Zimmermann, que fez um dos livros que ele fez, foi esse Perispírito, que é um livro sensacional. Ele coloca que cada espírito é único, com sua história própria, a atrair recursos e possibilidades que condizem com sua necessidade evolutiva. E aí, por fim, nessa primeira parte, eu trouxe Adenauer, no livro Reencarnação, que ele fala: o processo reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação, sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo.
o organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, o reencarnante, por si só, através do seu perispírito, será o agente das mudanças físicas necessárias ao seu progresso durante o processo de divisão celular. Então, falaremos também mais sobre isso lá para frente. Até lá, alguma dúvida? Não? Quando quiserem falar, vocês já sabem, né? Fiquem à vontade. E aí, André Luiz trouxe essa divisão didática no livro Missionários da Luz sobre as fases da reencarnação. E a gente vai destrinchar todas essas fases, uma por uma. Então, a primeira fase seria o planejamento. Dali eu botei a figurinha da moça na estrada, com o mundo do lado dela, fazendo o planejamento dela. A segunda fase é o contato fluídico com os pais, com a família, a segunda figura. A terceira figura, ligação do espírito à matéria. A quarta, desenvolvimento fetal. E a quinta, adaptação à vida material. Tudo isso a gente vai ver que a reencarnação, de forma não tão separadinha assim, mas ela evolui por essas 5 fases. E daí, antes da gente falar do planejamento das reencarnações, eu trouxe esses tipos de reencarnação. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nessas figuras que eu trouxe, nessas fotos, e me dissessem o que é que vocês imaginam aí, que tipo de reencarnação, pelo que vocês já ouviram falar ou já leram, corresponde à primeira, à segunda e à terceira figura de baixo. Aquilo. Pode, ele vai estar trazendo aqui já. Bom dia. Eu tenho a impressão que a primeira foi uma reencarnação compulsória, né? Ele foi obrigado a reencarnar, está caindo ali, não teve escolha. A segunda é mais como foi planejado mesmo, né? As pessoas quiseram, e aí elas estão nessa aventura como algo decidido. E a terceira é caindo de paraquedas. É a mais fácil, é. Essa aí é só dizer, né? A imagem dali caiu de paraquedas. Então, é exatamente isso. Quer dizer, eu vou falar um pouco mais da última, para não ficar parecendo assim, caiu de paraquedas, né? O que eu quis dizer aqui é que, sim, a primeira figura, ele está sendo ali empurrado, tipo, vai, né? Tem que ir. Então, é reencarnação compulsória. E espíritos ainda não estão aptos a fazer as suas escolhas. Então, tem aqueles que não estão aptos. Provavelmente a gente já passou também por essa fase. Eu imagino que aqui, os que aqui estão, provavelmente participaram de alguma forma da sua reencarnação, mas tem aqueles que realmente não têm ainda condições de escolherem. E, por isso, eles precisam ser levados a. Tá? E aí eu trouxe essa brincadeira de empurrão, não é bem um empurrão assim. Mas imagine uma criança espiritual, pensando que nós todos somos espíritos. Então, às vezes, uma criança, você não tem que guiar e dizer, é por aqui que você vai, né? Ele ainda não está em condições de escolher. À medida que nós vamos amadurecendo, né? Vamos nos tornando mais conscientes de si e das nossas propostas, dos nossos objetivos, aí a gente vai podendo participar. E aí tem esse tipo de reencarnação. Eu não entendi bem essa primeira. Por que não pode ter o momento de escolha e tem que vir nesse tempo? Tá, vamos lá. Digamos que você está lá na dimensão. Você quer dizer assim, por que tem que vir e não fica lá? Não é isso que você quer falar?
Lá, o perispírito da gente, na dimensão espiritual, ele também sofre um desgaste. O perispírito também há quem descreva tecidos, órgãos, né? Então, existem pessoas que chegam, ainda têm necessidade de se alimentar de alguma forma, de beber de alguma forma. Então, eles têm uma necessidade ainda... A matéria é semimaterial, fica na enfermaria, precisa tomar fluidos, né? Então, ele ainda tem essa necessidade. Então, existe esse desgaste. E ele precisa retornar para continuar integrando habilidades, vivendo, etc. Ele não vai poder ficar lá ad infinito, entendeu? Então, vai chegar o momento que vai dizer assim, ó, não dá mais para ficar aqui, então você tem que ir. Tá? Não sei se eu expliquei completamente, mas eu sugiro que vocês deem uma lida. O livro Missionários da Luz e o Evolução em Dois Mundos são livros que eu acho que são assim muito importantes para a gente entender mais sobre reencarnação. Tá? Então, tem Bom essa dia. proposta. Oi. Não, eu estava aqui pensando, porque eu tinha uma ideia diferente da que você está colocando. Eu pensava assim, compulsoriamente, eu não quero reencarnar, tenho consciência de que preciso reencarnar e não quero, mas a minha programação de reencarne já está feita, mas eu não quero. E aí, eu digo isso assim, porque eu tenho uma coisa comigo, uma intuição comigo, Sim. que eu vim compulsoriamente, Sim. pelas situações que ocorreram comigo. Também tenho essa intuição. Eu tenho isso. Então, eu vejo dessa forma. O espírito, desculpe se eu estou... né? Espontânea pressão, né? Eu vim, com certeza. Ó, nasci de uma família realmente pobre, meu pai muito pobre e tal. Para início de conversa, para o meu parto acontecer, para minha mãe me parir, ela precisou descer uma ladeira muito, não sei se vocês conhecem aqui em Salvador, chamada Ladeira do Inferno, ali não tem um plano inclinado. O cachorro nosso empurrou ela, brincando, e ela embolou essa ladeira abaixo e só parou porque tinha um buraco, não tinha uma pedra no meio do caminho, mas tinha um buraco no meio do caminho, que a barriga dela encaixou, ela assim conta. E, consequentemente, depois disso, eu tive que nascer, né, o parto dela teve que ser de 8 meses, não foi de 9. Para completar, eu fui de fórceps. Tive que ser arrancado na cacetada do fórceps. Depois disso, no decorrer de algum tempo, tal, já lá na minha idade de 10, 12 anos, antes disso, eu comecei a ter problemas de saúde graves, né, cardíaco. E detectei, né, foi detectado por muito sacrifício, aí é uma outra história, que eu vou deixar para outro momento. Acho bom. Não, porque é interessante, eu acho minha história interessante. Mas aí eu sempre digo comigo, não, eu falo quando a gente faz evangelho em casa, eu vim compulsoriamente. Porque a minha situação de visão é essa, né? Embora você colocou diferente, mas eu tenho... Você acha que eu coloquei diferente? É livre espontânea pressão. É. Você quer também? Você podia estar na proposta. Deixa eu falar um pouquinho só da proposta. A proposta leva em consideração o livre-arbítrio relativo. Nessa, você vai discutir com alguém, vai ter lá uma equipe que vai conversar com você, vai falar. Como é seu nome? Antônio. Antônio, está na hora de você ir, amigo. Foi a combinação sua com sua família, etc, etc. Você fala, mas eu não quero. Mas estava na hora. Então, ela pode ficar ali debatendo com você. Você podia já ter ideia da onde você ia nascer, que não ia ser fácil, que você ia passar por algumas dificuldades. É normal o espírito ter receio. Eu nunca fiquei assim, não. Aliás, desde pequeno, eu digo, tudo que acontece, A figura. eu provoquei. Eu sempre tive essa ideia. Que bom. Sempre. E nunca levei a meu pensamento dizendo, meu Deus, eu sou castigo. Nunca. Ótimo. Desde criança.
Ótimo. Que bom. Mas você podia estar nesse segundo grupo aí também. Sua xará aqui quer perguntar. Sim, diga, Silvia. Bom dia. Bom dia. E uma pessoa que desencarna por um processo de doença muito severo, ela entraria aí também numa compulsória para reencarnar ou ela ficaria lá até... Aqui tudo depende, né, Além? Tudo, por isso que eu pedi para vocês ampliarem a consciência, porque é um mundo de múltiplas possibilidades. Isso vai depender de cada um, do entendimento de cada um, de como está a consciência de cada um, do que cada um entende da dimensão espiritual e da dimensão material, tá? Como essa pessoa vai chegar lá? Se ela já chegou, passou por uma doença muito grave, mas já chegou lá bem mais tranquila na dimensão espiritual, ou ela ainda chegou muito doente, necessitando de muito cuidado ainda. Ela pode necessitar de muito cuidado lá, passar um tempo em hospital, mas depois ela ficar muito bem lá na dimensão, e aí ser capaz de trabalhar, participar de outras atividades e depois programar uma nova encarnação. Como ela pode chegar lá e estar totalmente ainda inconsciente, nem perceber que morreu, nem que nem morreu, não, né? Então, vai depender de cada um. A verdade é essa. Por isso que é sempre múltiplas possibilidades. Então, não vamos pensar numa coisa assim, se aconteceu isso, é isso. É assim que vai proceder. Se não aconteceu dessa forma, se foi dessa daqui, é dessa forma que vai acontecer. Porque aí a gente limita muito o ser humano, e o ser humano não é limitável. Assim, o espírito não é limitável a esse ponto. Tá? Missionários da Luz, Evolução em 2 Mundos. No final também da aula eu coloquei eles. Então, essa proposta é aquela que a gente vai conversando, né? Eu tive um sonho, já faz muito tempo esse sonho, eu nem era espírita, mas eu tive um sonho que eu ia no checklist. Só que só foi até o momento que eu estava, né? Obviamente, eu só me lembrei do sonho até o momento que eu estava, mas ele ia falando, tipo um checklist mesmo. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente não tem um detalhamento da encarnação. Não é isso, gente. A gente já nasce sabendo todos os detalhes, não. A gente tem uma ideia, os pontos principais. É isso aqui, mais ou menos, que vai ocorrer, isso aqui, mais ou menos, que vai ocorrer. Mas daí, quando você nasce, sabe, jogo é jogo, treino é treino, na hora que você nasce é que você vai ver realmente o que é que você vai passar, o que é que você vai vivenciar, quais são as provas. Mas eu tive essa lembrança de eu sentada com alguém discutindo alguns pontos. Então, por isso que eu me vejo muito nessa fase aqui proposta, porque eu estava com alguém do meu lado conversando. Então, eu estou ali na figura 2, né? Eu ainda estou precisando de alguém que vá me instruindo como é que eu vou fazer. Eu tenho uma certa noção, né? Mas eu preciso ainda que alguém me auxilie de alguma forma. E a maioria de nós não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente sabe o gênero das provas, mas a gente não sabe pelo que a gente vai passar, de fato. Isso a gente vai construindo com a vida. E a última, que é a última figura, é o tipo de encarnação que a gente chama livre. Que aí é um espírito que ele já atingiu um nível de consciência e de entendimento que é capaz de fazê-lo participar livremente da sua proposta. Ele faz a proposta, ele vê o que é que ele quer fazer, ele decide o que é que ele quer fazer. Então, já são aqueles que já atingiram um grau de consciência, de evolução maior. Tá? Dúvidas ainda sobre os tipos de reencarnação? Não. E planejar. O planejamento da reencarnação, vocês acham que é importante? Planejar as coisas é importante? Por quê, gente? Para a gente ir evoluindo, ela falou. Alguém quer falar mais um pouquinho sobre por que é importante planejar?
Vocês aqui planejam a sua vida assim? Planejam, vou fazer tal coisa, pretendo comprar tal imóvel, vou fazer tal curso. A gente tem uma agendinha, né? Então, a gente, em geral, se planeja, né? Ou busca um certo planejamento. Adenauer traz no livro dele que o objetivo de planejar a reencarnação é de proporcionar a cada espírito os meios necessários a seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Então, se você consegue, né, organizar melhor e dizer, é por esse caminho que eu vou conseguir chegar de forma mais fácil ou de forma que eu consiga um progresso melhor, integrar mais habilidades, então as coisas ficam melhores, né? E aí, diante do que a gente conversou, quem é que realiza o planejamento? Bom dia. Bom dia. Bom, creio eu que, com base no que eu li do livro básico, Uhum. Sim, conhecendo o Conhecendo Espiritismo. o Espiritismo, e conforme o que foi falado aqui já, eu acredito que seja pelos espíritos, por exemplo, vou dar um exemplo. Espíritos que já atingiram um grau de adiantamento moral X, digamos que ele está numa posição mais elevada, moralmente falando, ele pode ter discernimento suficiente para, concomitantemente, planejar a reencarnação junto com guias espirituais dele. Em casos que divergem um pouco, como, por exemplo, espíritos que ainda não estão aptos a impelir o que vai querer passar, não estão não sabem o que vai suceder a partir das implementações do que ele quer, porque a gente tem um livre-arbítrio, mas a gente às vezes não sabe, por exemplo, toma uma atitude agora e não sabe o que vai acarretar para o futuro. Essa indefinição, para alguns espíritos, pode ser, eu acredito que o planejamento, para alguns espíritos, é feito pelos próprios guias, unicamente. Para os que têm um adiantamento moral maior, podem ser copartícipes na situação. Joia, obrigada, Luiz. Aqui, ó, no livro dos Espíritos, eu trouxe só um pedacinho da resposta. Ele fala que pode ser o próprio espírito, quando ele tem condições morais e intelectuais para isso. Isso. E os espíritos sem condições têm um planejamento delegado, que foi o que a gente discutiu antes, né? Então, aqueles que têm condições, eles podem participar de forma proposta ou de forma livre, e aqueles que não têm condições acabam delegando esse planejamento a outras pessoas, tá? O importante é saber que nós nunca estamos desassistidos, né, gente? Vai ter sempre auxílio também. E aí eu trouxe para vocês, só para estimular um pouquinho, jogar um pouquinho de pimenta e trazer vocês para o clima desse centro espírita, né, dessa ULI, eu trouxe essa frase de Jung, que ele diz: até se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso é para a gente se implicar. Então, mesmo quando a gente vai de uma forma compulsória, quem vai direcionando a gente é o nosso inconsciente. Onde está a nossa mente? O inconsciente está na mente, né? Inconsciente, consciência, formam a mente. A gente tem o ego, que é a nossa expressão. Mas onde está a nossa mente? Ela já está indo.
Bom dia. Bom dia. No slide anterior, a senhora Quer que eu falou... volte? Não precisa. De que o espírito que não tem condições, ele delega. Foi eu não, foi Allan Kardec que falou. Ok. Mas, assim, quando eu delego algo, eu tenho consciência disso, eu estou delegando. Como ficaria isso, não é? Quando a senhora traz esse outro questionamento agora nesse slide, que é o inconsciente, é o destino. Se eu delego, A gente eu está tenho falando, consciência. quando ele falou ali de delegar, ele falou do planejamento ser delegado, Sim. tá? O planejamento é delegado, mas o que você vai viver durante sua encarnação, isso está ligado a cada pessoa. Então, o espírito ele tem consciência da condição de ignorância dele. Ele pode não ter, ele pode estar só no inconsciente. Então, ele não delega. Eu acho que é uma questão de semântica, o que você está falando. O que ele está falando, o anterior, é quem realiza o planejamento. O planejamento encarnatório. Sim. Não é a sua vida. A Sim. sua vida não vai estar na mão de outra pessoa. É o planejamento, mas a minha questão é como que esse espírito delega, não é? Se a senhora está trazendo... Ele está que... delegando porque ele não está ali em condições de. Ele não está em condições de. Foi como eu falei antes de uma criança. Uma criança pequena. Sim, Você tem filhos? tenho. Você tem filhos. Filhos pequenos, você tem que tomar conta, né? No iniciozinho, você tem que dar banho, você tem que dar comida, você tem que fazer tudo. Ele está sendo ali conduzido, mas ele é uma individualidade. Mas ele não está delegando nada aí. Eu acho que eu vou deixar você com Allan Kardec, Não, ok. Não é? Ok. porque está lá. Resposta 262, do Livro dos Espíritos. Se você quiser ler a resposta toda, porque eu não trouxe, você dá uma lida no Livro dos Espíritos, daí você faz sua interpretação Tudo melhor. bem. Tá bom? Obrigado. Eu não sei, dentro do que ele está falando aí, o que eu entendo delegar seria, por exemplo, não sei se eu estou fora mas eu acho o seguinte, eu sou secretária. Aí o meu chefe chega para mim e fala assim, me delega, por favor, você vai, faça esse ofício para fulano de tal, assim. Sim, mas me diga o conteúdo. Ele disse, por favor, faça você dentro desse, me dá só o que ele quer e eu que tenho que deslanchar aquele ofício. Então, eu acho que isso é delegar uma coisa que não está, não é que não esteja à minha altura, é que eu resolvi delegar para alguém, naquele momento não estou apto a fazer aquilo. Pode ser também. Eu entendi o que você quis dizer. Claro. Porque eu acho que essa coisa de delegar não tem nada... Eu acho que ali o inconsciente é uma coisa. Ele está só delegando o planejamento, gente. Só o planejamento. É só o isso que eu tô planejamento. A falando. resposta é sobre planejar. É porque tem outras ali. Ó. Todo mundo levantou a mão agora. Está funcionando? Oi, bom dia. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que talvez a confusão, eu não sou versada em Jung, mas assim, pelo que eu conheço, talvez a confusão seja entender o que é o inconsciente e o consciente. Mas a gente vai para um outro caminho da aula que eu não queria. É só para tentar resumir, né? Então, quando a gente fala do consciente, a gente está falando do ego. Então, assim, a gente está falando de uma compreensão que não está acessando os complexos, entre outras coisas que a gente precisa. Então, o delegar, eu até brinco que eu queria muito conversar com o Lacan quando ele diz assim, que a gente sabe o que diz, mas nunca o que o outro entende. Eu discordo que a gente nunca sabe necessariamente o que diz, porque é o inconsciente quem nos leva a falar. Verdade. E talvez seja essa confusão de não entender por que a gente delega estando consciente. Porque, estando consciente, a gente não tem acesso necessariamente. A expansão da consciência é ter acesso ao inconsciente. Então, talvez a confusão de não compreender o delegar estando consciente seja a não compreensão disso, que realmente é... Eu não entendo direito, mas eu acho que é mais ou menos ótimo, isso. foi ótimo que você colocou. Não sei se o colega
entendeu, mas... Semana É. passada, Silvia, eu dei o exemplo a eles de um planejamento de uma viagem. É mais ou menos isso. Você delega a uma agência de turismo, a um guia turístico. Agora, se você vai cumprir aquilo tudo, dificilmente Ou você se vai você cumprir 100%. resolveu mudar e naquele dia não fazer Eu daquele dei esse jeito. exemplo a eles. É, mas é para a gente não se agarrar nos detalhes das coisas, mas... Tudo bem? A Lê respondeu. Pronto. Sim. Não sei se a senhora vai mostrar, se for, não precisa responder. Então, o que está no inconsciente é aquilo que eu trago de bagagem, é aquilo que ficou. Você traz tudo, Trago né? tudo. E as experiências? Então, a decisão... Traz também, então, é no do inconsciente. Então, eu decido mudar a trajetória porque eu experimentei coisas e eu decido reescrever. Também, Pode ser assim? pode ser, pode. Pode. Vou continuar, tá, gente? Então, o planejamento da reencarnação passa por esses tópicos. Você tem o projeto biológico, e no projeto biológico você vai pensar qual é o corpo físico que vai melhor me servir, digamos, para os meus objetivos, os meus projetos. E nisso a gente está falando de caracteres externos e internos. Externos, quando forem necessários também, mas os internos, os órgãos. Se ali vai ter alguma doença, se não vai ter, se vai vir com algum estigma ou não, né? Isso também faz parte do planejamento. Projeto social, aí isso envolve família, profissão, cultura que você vai nascer, meio socioeconômico envolve também, possíveis cônjuges, filhos, tudo isso também vem meio que traçado ali, né? Faz parte desse planejamento reencarnatório. E o projeto espiritual, que é muito importante, que é quais são as oportunidades que eu vou encontrar, né? Ou que eu espero encontrar na minha próxima encarnação. Quais são os meus compromissos, né? Às vezes a gente já vem com alguns compromissos. A gente pode ter vindo com um compromisso com essa casa aqui, né, Ale? E aí, de alguma forma, a gente chega até aqui. Então, a gente vai também vir com alguns compromissos. O gênero das provas, que foi o que eu já falei para vocês. A gente escolhe o gênero das provas, mas não o detalhamento delas, não qual é o tipo de prova que a gente vai passar. Mas a gente pode escolher o gênero delas. E uma das coisas mais importantes é o propósito de vida. Qual é o propósito de vida, né? O que é que te move? O que é que te faz feliz? O que é que te faz bem? O que é que lhe faz seguir? Né? Aonde você funciona melhor, se sente melhor? E aí também tem as tendências de cada espírito e as predisposições. À medida que a gente vai encarnando, a gente vai lidando com todos esses processos, tá? O planejamento da reencarnação, ele requer flexibilidade, como a Lê acabou de falar. Assim, você vai planejar alguma coisa, mas alguma coisa pode sair do curso. Então, é importante que a gente seja flexível. Imagine, não foi por aqui, mas pode ir por ali. Então, a gente tem que estar preparada para essa flexibilidade quando você, de fato, encarna. Uma dúvida, por exemplo, eu desencarnei, mas eu deixei alguma situação indefinida com minha filha, por exemplo, que eu gostaria de ter. Não tive tempo para isso aqui, como espírito encarnado, né? Eu posso ter uma escolha de voltar dentro da minha família para resolver isso, né? Fala para ela. Depende. Depende. Tudo depende. Essa é uma palavra que a gente vai usar hoje aqui bastante, né? Depende, pode ser que sim, porque é um acordo entre pessoas também, tá? Então, pode ser que você queira, mas outra pessoa não queira.
né? Então, existe esse acordo também. E pode ser que você desencarnou e depois de algum tempo sua filha desencarna e as coisas se resolvem lá mesmo na dimensão espiritual, sem necessariamente precisar de uma nova encarnação para que seja resolvido essa pendência, entendeu? Vai depender de como esteja isso resolvido em você. Ou se ficou mal resolvido em você, você vai passar por experiências semelhantes para que você comece a ter acesso a essas questões que trazem medos, culpas, complexos, e aí você vai resolvendo elas. Sim. Bota o microfone nela, Alê, ou não? Sim, vamos lá. Quando eu assisti Nosso Lar, Sim. Quando o André Luiz desencarnou, né? E quando ele chegou, ele queria muito ver a mãe. Sim. Então, a primeira oportunidade, disseram que não, que ele tinha que ficar ali naquela enfermaria, ele tinha que passar por aquilo, depois ele foi ser faxineiro, teve que começar a ter aquelas atividades. E aí, após tudo isso, foi que deram uma oportunidade dele ver a mãe de longe. Sim. E ele pedia que queria dar um abraço na mãe e disseram que não era a hora. Por quê? E nem a mãe conseguia chegar até ele. Eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro, ali para até completar, se lembrar de mais coisas, que a mãe dele estava numa certa dimensão que ele não estava. Aparentemente mais evoluído. O que é mais evoluído é quando o espírito, né, ele se torna mais leve, mais depurado, e ele, quanto mais leve, mais depurado, ele consegue alcançar dimensões maiores, né? Vibrações diferentes, pode ser também vibração, frequências diferentes. Isso fez com que ele não conseguisse alcançar, tá? Aonde ela estava. Tem mais uma aqui. Mas depois ela vem até ele, não tem essa história, gente? Depois ela chega até ele. É que, às vezes, na vida, a gente tem que saber exercer a paciência, a espera, né, gente? Espera de esperançar mesmo, assim. Bom dia. Me diga uma coisa, 2 perguntas. Essa correção de rumo, quando já encarnou no filho, pode ser feita essa correção de rumo já encarnado, né? Essas correções são já encarnados mesmo, mas já encarnado. E então, no caso aí, a adoção prejudica, vai atuar uma correção de rumo, porque a mãe biológica entrega o filho para outra pessoa ou abandona. Aí você está falando em termos de abandono. A pessoa porque vai atrapalhar o planejamento. Ela teve o neném e aí ela já entregou. Não quer mais, entrega para outra pessoa. Então, isso pode ser uma correção de rumo se aquilo não estava planejado daquela forma, e aí vai ter uma correção de rumo ali. Ou, às vezes, isso já faz parte do planejamento, e aquela pessoa já sabia que, mais ou menos, isso iria acontecer. Depende, mais uma vez, né, Ale? A Ale está aqui, depende. Então, isso já poderia estar, de uma certa forma, planejado dessa forma, ou, se não estava planejado, sim, é uma correção de rumo. Obrigada. Tá? Então, flexibilidade, múltiplas possibilidades, correções de rumo que podem ocorrer ao longo de toda a encarnação, gente. Não é só nesse exemplo que ela citou. Existem milhões de exemplos onde, de repente, era isso que estava planejado. Estava planejado para mim casar, ter 3 filhos, mas eu não quis. Eu tive 2 e o terceiro eu disse, não quero. Isso é uma correção de rumo meu e talvez da outra pessoa, caso essa outra pessoa já estava nesse planejamento dela também. Então... E aí eu trouxe um pouquinho mais para instigar vocês, não sei nem se eu deveria ter trazido, mas assim, é importante que a gente já imagine se planejando desde já, começando por essa encarnação mesmo. Planejar significa onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos, quais são os meus objetivos nesse período de tempo. Né? Então, daqui a 5 anos,
Onde é que eu gostaria de estar? Tá bom assim do jeito que tá? Eu só preciso melhorar um pouco alguma coisa? Ou não, eu gostaria de estar em tal lugar, eu gostaria de conquistar tal coisa, eu gostaria de fazer tal curso, eu gostaria... Então, essa é uma forma de você ir se planejando. E quando você vai fazendo esse planejamento, também fica mais fácil de você pensar num planejamento que vocês vão ver em outros ciclos lá na frente, um planejamento pós-desencarne, para onde eu quero ir, com quem eu quero estar, onde eu vou trabalhar também na dimensão espiritual, o que eu vou estudar lá. Então, você vai começando a planejar. E, à medida que você vai planejando, você pode ir colocando esses marcadores do que é que eu gostaria de fazer de diferente, o que é que eu gostaria de aprender, né? Porque existe um universo aí de aprendizados. Quem tem medo da morte não planeja. Verdade. Não quer nem falar sobre o assunto, não é verdade? E aí, passando dessa fase de planejamento, a gente entra para o contato fluídico com os pais. Então, inicia-se com essa aproximação dos futuros pais. Vocês imaginam que essa aproximação ela pode acontecer em que momento? Olha, foi passear lá atrás? Agora... Na hora que eu fui passear lá atrás, quem foi? Aqui. Bom dia. Pois é. Bom dia, mas me ocorreu agora as observações que eu venho fazendo, com os casais recém-casados, ou aqueles que ainda estão no namoro já, planejando o futuro, e pensando já nos filhos, né? Sim. Então, eu acho que a partir desse momento já deve haver ali o envolvimento desse perispírito, né, que vai dar forma depois ao espírito. E aí, e até no planejamento dos pais, mesmo recém-casados, vendo outras crianças, eles começam a se encantar com as crianças que aparecem, né? E aí ali acontece já esse... Muito bom, é isso mesmo. Pode ser que eu vou dar um spoiler para vocês que eu não dei no início. A Silvia vive esse universo, por isso que ela está dando essa aula. Ela é obstetra, então ela traz espíritos ao mundo, por isso que ela está nesse universo da reencarnação, entendeu? Eu sou a primeira mão que ampara. A mão que ampara. Os bebês. O povo não quer deixar você andar com o slide, não. Rapidinho. Vai ser breve, calma. Só completando o que ela disse, eu acho que a aproximação do futuro dos pais, de acordo com ela, pelo espírito, pode se dar também, já se acopla à mãe, o perispírito, né, pelos laços fluídicos, e a partir de então ele começa a entrar aquele processo até redução do perispírito. Mais para frente. Isso eu vou falar mais para frente. A gente está falando de uma etapa anterior a essa que você acabou de falar aí, mas eu vou falar. Aí você pode falar na próxima também. Então, como é seu nome? Falar também? Elizabeth falou uma coisa que é certíssima. Quando um casal, quando duas pessoas começam a pensar em ter filhos, possivelmente já tem ali a aproximação do perispírito daquele que talvez eles já tenham combinado há algum tempo atrás, ou não. Começa ali o projeto reencarnatório de alguém, que pode ter sido algum amigo, ou um afeto, ou um desafeto, como eu coloquei ali na última frase, mas que já começa ali a se aproximar. E aí, nesse momento, a gente já começa a pensar se usa algum método, a parar de usar algum método, de pensar em ter algum filho, né? Diga. Oi, de novo. Eu não sei se você vai falar ainda, mas eu acho que a pergunta está entre o que ele disse e o que ela disse, né? Eu acredito que isso que ela está falando é o que você está falando que é antes, e isso que ele está falando depois da fecundação. Só que no livro fala que tem um momento que o espírito se liga ao organismo da mãe antes da fecundação. E eu fiquei curiosa para entender como é que acontece isso.
Porque ele fala, né? O espírito que vai reencarnar se liga ao organismo materno antes da fecundação. Pode, em alguns casos. Acho que ele não coloca que se liga sempre, né? Não lembro. Em alguns casos, você pode ter o perispírito ali tão próximozinho daquela pessoa que mesmo antes dela engravidar, dela fecundar, e aí eu vou falar um pouquinho mais disso também, antes dela ovular, o espírito já está ali. Inclusive, ele vai impregnando esse óvulo, tá? Com a energia dele. Então, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tive o primeiro filho, e enquanto eu amamentava meu primeiro filho, aquelas coisas de noite de você ficar amamentando, que você fica morta de cansado. Então, quando eu tirava assim um cochilo, eu pegava Gabriel, eu ia pegar um outro filho, assim. E eu dizia, estou ficando maluca, porque eu tinha a sensação de que tinha uma outra criança grudada em mim também. E depois eu comecei a ter alguns sonhos de uma menina que engateava entre eu e meu marido, sempre deitada na cama, etc. Um ano depois que meu filho nasceu, eu já estava grávida de novo dessa menina. Então, com certeza, ela estava grudadinha ali em mim. Alguns meses antes de eu engravidar, ela já estava ali grudada, porque eu tinha essa sensação batendo na porta. E quando ela nasceu, porque ela devia ter uns 2, 3 aninhos, sei lá que idade ela tinha, ela dizia assim, eu queria ter vindo antes. Então, eu acho que ela já estava ali bem próxima, bem grudadinha em mim. Gabriel que furou a fila, mas foi melhor. Gabriel era mais calminho. Então, existe essa preparação para a nova existência. Sim, Elizabeth. Não, me ocorreu agora também o caso dos abortos, né, involuntários, né, que aí eu fico na dúvida, né? Ele planejou voltar, programou, e a mãe abortou. Como é que fica essa relação? Então, aí eu vou um pouquinho antes. Como é que era essa relação antes? Ela vai ficar de acordo com o que ela era. Imagine uma pessoa que você ama muito. Imagine que você está lá na dimensão espiritual e que você está programando nascer dessa pessoa. E aí essa pessoa, por qualquer motivo, que aí é o motivo de cada um, de que não pôde, engravidou muito cedo, na adolescência, 17 anos, se desesperou, abortou. Como é que vai ficar a sua relação com essa pessoa? Você pode ficar triste, você pode ficar magoada, mas você pode também perdoar, você pode compreender, você pode entender que ela não estava no momento ainda melhor, né? Então, depende muito de como era a relação. Se era uma relação de afeto, eu acho que o afeto vai se sobrepor, né? Se era uma relação de desafeto, aí o desafeto pode aumentar mais ainda, né? Aí do seu lado. Tudo é muito relativo. É só para a gente não botar sempre naquela caixinha de que abortou e aí vai ser um obsessor. Sabe como se fala assim? Então, não é isso. Não, a gente não pode dizer que é dessa forma. Silvia, eu não sei se... Eu tenho essa dúvida, porque eu não lembro se foi quando eu frequentava o Bezerra de Menezes que eu ouvi isso, eu não lembro, mas isso tem muito tempo que eu ouvi falar. Que, por exemplo, eu vim para... Aqui eu sou encarnada, eu vim planejada para viver 25 anos, por exemplo. Sim. Mas aí, antes dos 25, faltando 4 meses, 5 meses, eu desencarno. Sim. Procede que eu possa reencarnar para viver, voltar a completar só esses e procede, tem descrito... E não chegar a nascer? Tem descrito isso na literatura, que às vezes a pessoa só precisava daquele tempo ali. Tem descrito. Porque falou sobre o aborto, né? Aí eu fiz essa ligação. Existe também a desistência, né? Você está lá, engravidou, o espírito está lá, mas ele desiste daquela encarnação. Certo. Ele não quer ir mais, e aí são os abortos espontâneos, né? Mais um microfone ali, gente. Falou de aborto, o negócio vai.
Ela é engraçada. Acho que foi a primeira. São duas perguntas em uma. Sim. Vamos supor que alguém tenha sempre sonhado com uma determinada criança, características físicas, cor, tudo dessa criança. E, por final, não teve essa criança não nasceu. Houve uma mudança de rumo ou simplesmente foi uma casualidade? E a segunda pergunta. Ali tem a aproximação dos futuros pais. Vamos supor lá que uma pessoa se conheceu lá nas redes sociais e, no primeiro encontro, engravidam. Já também existia essa aproximação? Nesse caso aí, Pode ter aproximação com um dos pais. Se for, no caso, a mãe, que é a mãe que vai, já podia ter essa aproximação com a mãe. Respondendo essa última pergunta sua. Aí, foi uma gravidez não programada, você está querendo dizer. Então, a gente não sabe o quanto esse não programado é não programado mesmo. Tipo, é não programado conscientemente, mas, às vezes, lá no desdobramento, quando a pessoa desdobra no sono, que vocês já viram também, ela está lá de acordo com aquele espírito. Você virá, de alguma forma. Entendeu? Uhum. Então, a gente pensa, às vezes, que não tem nenhum planejamento ali, mas ali tem. Pode e a ter. primeira pergunta é como se você tivesse aquele filho na sua vida real, por muitos anos, só que não é real, na verdade. Entendi. E, no final das contas, ele não nasce, ele não existe. E aí, isso aí seria o quê? Gente, isso pode ser uma... A lei você me ajuda a completar também, mas isso pode ser uma gama de coisas. Desde que uma programação que o espírito desistiu de vir, assim, eu estava programado para ir, não vou, até uma lembrança de uma vida passada, de alguém que foi filho, que você amou, que esteve ali junto com você, e você traz essa lembrança. O problema é que a gente quer estar sempre no presente, né? Mas a gente tem história, tantas histórias para trás. A gente tem um tanto de histórias, a gente não sabe o quanto aquela história ali, aquela história tem uma energia tão grande que, de vez em quando, ela consegue vir para o consciente e você traz essas lembranças, sabe? Então, não sabemos. Uma das perguntas era essa em relação à gravidez não programada. Desejada. Sim. Né? E, principalmente, nos casos de estupro. Como Sim. que fica isso? Né? Que, geralmente, recentemente, a gente teve uma situação aí que foi para a mídia, né? Da autorização de uma juíza, de uma criança, né? Que engravidou e que deveria ter autorizado o aborto e a juíza eu nem vou entrar no mérito dessa discussão, senão aí a gente não termina a aula nunca. Mas eu queria só vou saber falar com relação a esse. Vou falar sobre o evento violência sexual, né? Estupro. E aí daí vi uma gestação. Vou para o depende de novo, tentando explicar algumas coisas. E quando eu falei ali dos tipos de reencarnação, tem descrito também umas reencarnações acidentais. Acidentais de tudo que eu falei no início, de que existe um automatismo biológico, ou seja, o nosso corpo, o corpo humano, o corpo da mulher, ele é preparado para gerar um outro corpo, né? Então, se tem uma ovulação, ali, fecundação, é gerado um embrião. Essa formação de corpo pode atrair um reencarnante. Então, existem reencarnações tipo acidentais. Tipo, eu estava ali de passagem e eu fui atraído por aquele, de forma magnética mesmo, por aquele óvulo fecundado. Só um pouquinho, só para eu tentar assim explicar, porque é meio complicado. Então, mas eu não posso dizer que todas as gestações pós violência sexual são desse gênero, né? Porque eu não sei se de fato ali existe alguma programação que seja, né? Eu já acompanhei pacientes que foram violentadas e que tiveram seus filhos e que vivem muito bem com seus filhos, né? Como eu já tive pacientes que
tiveram esses filhos, mas não conseguiram continuar com essa criança foi levada à adoção. E eu já tive paciente que foi para um abortamento, por conta da situação estupro, né? Então, o que eu posso lhe dizer? Não sei ao certo o que pode ter acontecido. Nessa que eu conheço, e que o filho continuou, ela pariu e teve esse filho, ela tem um ótimo relacionamento com esse filho dela. Então... A minha pergunta é ainda em cima dela. A criança, eu não sei se é a mesma reportagem, se foi a mesma criança. A criança foi aí estuprada, engravidou, a juíza lá não autorizou, foi aquela confusão. A criança parece agora que engravidou de novo. É outro caso. Ela mesmo. Ela com 11 anos e agora com 10. E isso aí, eu fico aqui perguntando, agora eu fiquei aqui preocupado com uma coisa. Você falou assim, não, algo aconteceu porque teve aquela sintonia. E como é que fica essa programação dessa criança? Então, é aquela questão do resgate que a Alessandra disse que não é para colocar. E essa criança vai ficar sofrendo esses estupros sempre? Não, gente. Oh. Não, porque da maneira que você colocou aí, não. Essa sintonia vai acontecer consequentemente. Não é assim. Então, eu vou falar biologicamente para vocês. Não significa que uma pessoa que foi violentada, ela vai engravidar sempre. Quando coincide os dois eventos da violência sexual e da ovulação, ela pode ovular. Toda mulher que é violentada, ela tem o direito de ir a qualquer local de saúde, qualquer maternidade, qualquer hospital, onde ela vai receber orientações, inclusive para evitar uma gravidez indesejada, e medicamentos. O que eu quero chegar nesse caso dessa criança, eu não vou mais falar muito sobre esse assunto, mas dessa criança de 11 anos, não era 11, eu acho que era menos, acontece que o pai da criança tinha 13 e foi, de uma certa forma, consensual. Foi por isso que aquela juíza tentou reverter daquela forma. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Mas eu fiz, durante alguns anos na minha vida, pré-natal de adolescentes. Tá? Então, são gestações não programadas, mas muitas são consensuais. Com 11 anos, já acompanhei paciente, com 12 anos, com 13 anos. E se você me permite, Silvia, vamos olhar, então, com o olhar espiritual, que foi o que a gente falou na aula passada. Ela tem 11 anos, mas ela é um espírito antigo, com histórias pregressas. Então, você disse assim, ela vai ser estuprada sempre. Se fizer parte do que ela precisa como aprendizado, sim. Ela vai sofrer várias gravidez. Deixa eu continuar, que você vai entender. Não tiveram a responsabilidade de fazer com que a criança fosse assistida adequadamente e abandonaram ela. Tanto os pais, não sei se tinham consciência disso, como aqueles que estavam fazendo a coisa acontecer. Então, por acaso, eu vejo assim, se você tem a responsabilidade com uma criança, você tem que assistir ela direto. Uhum. Sobre o que você falou, sobre a mãe, né, que foi abusada e que teve o filho e que vive bem com o filho. Sim. A gente pode acreditar que, neste caso, já havia uma programação dessa criança que podia estar próxima da mãe e aconteceu e reencarnou. Eu posso inferir isso, a gente pode, mas a gente não pode afirmar, né? Mas a gente pode. Ela quer falar? Não? A senhora quer falar? Aqui, ó, gente, o microfone. Bom dia, meu nome é Jaís. Gente, desculpa eu falar isso para vocês, mas, assim, eu sei que essa aula é extremamente agradável, que a gente tem uma curiosidade muito grande. Mas ela, como
a responsável pela aula, infelizmente, não pode responder sobre o planejamento encarnatório de qualquer pessoa que você tenha uma ideia a respeito disso. Jamais vai poder responder tudo isso. Ela pode dizer a palavra-chave de tudo isso. Depende. Você pode imaginar o que você quiser, mas o real, a realidade programada, a gente não tem acesso a essa informação. Exato. Não teremos, e são múltiplas possibilidades. Por isso que eu pedi para que houvesse essa ampliação de consciência. Alguma coisa, Lê? Não. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre aborto, no final da aula, a Silvia vai estar disponível ali para falar com vocês. Porque senão a gente vai sair muito da ementa da aula. Exato. Então, a gente geralmente busca famílias que atendam os nossos propósitos e necessidades. Existe a equipe técnica, ela pode sim avaliar o gráfico genético e aí, nesse caso, escolher o melhor óvulo ou espermatozoide para expressarem o que melhor vai compor aquele corpo físico para aquele espírito. Então, não sei se vocês já leram, mas tem a reencarnação de Segismundo no Missionários da Luz. E ele mostra exatamente isso, como essa equipe técnica avaliou os gráficos genéticos do pai e da mãe para a formação do corpo de Segismundo. E, por fim, o que eu já falei, que esses espíritos podem ser afetos ou desafetos, porque os desafetos, eles também estão ligados a nós. É uma questão vibracional. Né? Se você vibra ali, naquele desafeto, desamor, raiva, ou o que for, vingança, você, de alguma forma, está conectada com aquela outra pessoa. E você acaba atraindo, de alguma forma, aquela pessoa para o seu campo. E aí, falando dessa interação que Elizabeth falou, do reencarnante com a mãe, que faz com que tenha essa ligação já afetiva, o desejo de engravidar, o preparo durante o sono, que isso está bem descrito em vários livros. E essa interação dessas psicosferas da mãe e do bebê, que a gente já conversou. Então, o bebê ele vai agir no chakra genésico da mãe. Então, o reencarnante ele vai agir no chakra genésico da mãe e ele vai buscar esse fluido vital do óvulo. O óvulo, que tem as características mais adequadas para si, vai ficar impregnado da energia desse reencarnante. Então, esse óvulo, impregnado da energia do reencarnante, ele vai estar ali, passando a energia do reencarnante, isso já na ovulação, ele vai atrair o espermatozoide que tem os genes que vibram nessa mesma energia. Isso a gente está falando da forma, né, simbólica e mais planejada assim, possível. Né? E aí a gente vai para essa ligação do espírito à matéria. Tá? Então, qual é o momento que ocorre essa ligação? Eu trouxe ali um gráfico, só para lembrar vocês lá das aulas de biologia, que mostra a ovulação. Então, o ovário libera o óvulo, que vai para a trompa, e é na trompa que ocorre a fecundação. Tá? Daí, esse zigoto, que é o óvulo fecundado, ele vai migrando na trompa até o útero, e isso varia, em média, de 7 dias, até chegar na parede uterina. E aí, Luiz já deu um spoiler dessa anidação, que é quando o zigoto ele vai se prender na parede uterina, e aí, de fato, é nesse momento que a mulher está grávida. Porque só o fato de fecundar na trompa não significa gravidez. Tá, gente? Então, a maioria dos óvulos, a maioria não, mas uns 50% dos óvulos fecundados, eles não nidam. Elas acabam sendo eliminados na menstruação. Tá? Por isso que a gente fala da ligação nesse momento da nidação. E eu trouxe essa frase que eu gosto, que eu peguei no livro de Zalmino Zimmermann, que é o Perispírito, que ele fala, é bem porque eu sou bem obstetra, né? Então, se observar bem, o útero é uma sala de materialização. É aí,
nessa câmara escura que se dá a transdução da matéria invisível, o perispírito, para a matéria tangível e biológica. Então, nós, no útero, temos essa câmara de materialização tão linda. Quer falar? No caso, quando há um saco gestacional que não tem embrião. Sim. Nesse caso, já houve nidação? Houve nidação, mas sem embrião, então, provavelmente, ali não tem espírito. Era a pergunta que eu ia fazer. Obrigada. Mas, às vezes, você pode ter até uma formação de embrião, tá? Tudo isso é esse automatismo biológico, porque o nosso corpo ele é programado para isso. Formar o óvulo, e aí o espermatozoide vem e fecunda, mas ali não se acoplou nenhum espírito. Isso pode acontecer também. E isso evoluir para um abortamento ou até um natimorto. O natimorto é quando é mais tardio. Não tinha, não tem embrião, não tem embrião. Quando forma assim, só forma a placenta, entendeu? Só tem a parte da placenta, não tem material nem genético ali. Então, ainda em ligação do espírito à matéria, temos essa foto, que é a foto justamente da redução perispiritual de Segismundo, do livro Missionários da Luz. Então, essa redução perispiritual ela é necessária, porque nós estamos lá como adultos, ou mesmo que você esteja lá como criança, você vai precisar se reduzir até a forma fetal, tá? Então, você vai se reduzindo. E como é que isso acontece? Através desses passes magnéticos e também da mentalização do próprio reencarnante na forma fetal, vai se diminuindo esses espaços intermoleculares. Lembrando, mais uma vez, o perispírito é semimaterial, então, as suas moléculas são bem afastadas uma da outra, e, à medida que vai fazendo esse trabalho de redução, essas células elas vão se aproximando e reduzindo. Para isso, a gente usa a plasticidade, né, que é uma das características do perispírito. É essa plasticidade que faz com que a gente saia de um corpo adulto e vire uma forma fetal enquanto perispírito, né? E é essa plasticidade. O corpo físico também tem a plasticidade. Hoje em dia, a neurociência discute muito a neuroplasticidade, né? Como o cérebro consegue também se modificar diante de situações adversas. E aí, a gente vai falar também, que é um dos objetivos dessa aula, dessas alterações do perispírito que são necessárias para que ele venha para um corpo físico, né? Então, ele está lá na dimensão espiritual, ele vai para um corpo físico, que é um corpo, uma matéria densa, e ele precisa se adaptar, esse perispírito. Então, isso vai depender também, é necessário por conta da natureza do seu aprendizado, é necessário por conta dessa adequação ao corpo material mais denso, adequação para a alimentação, para o gênero, o sexo, no caso também, né? E alteração da gravidade. Atração da gravidade, melhor dizendo. Então, você está lá na dimensão espiritual e você precisa adaptar agora seu perispírito para um aparelho digestivo que talvez você não estivesse usando ou estivesse usando um outro tipo de aparelho digestivo para quem ainda tinha necessidade de alimentação, mas que não é igual ao nosso, então, eles vão se adaptando também. E aí surge o duplo etérico, que é a parte do perispírito que vai se acoplar molécula a molécula ao corpo físico. E é esse mesmo duplo etérico que também desaparece quando a pessoa desencarna. Então, quando nós desencarnamos, essa parte do perispírito, que é o duplo etérico, que está ali ligado aos nossos centros de força, e ligado molécula a molécula do corpo físico, ele também se desintegra, tá? E daí também tem essa descrição de que também uma parte mais astral do perispírito, que é uma parte que a gente forma na
dimensão espiritual, a gente perde. A gente também perde... Pode fotografar. A gente também perde a nossa memória, né, gente? Então, por isso que a sensação descrita de quem vai reencarnar e tem essa consciência de que está reencarnando é de morte. De que você está ali entrando num processo de morte, porque existe perda de uma parte do seu perispírito e existe essa perda da memória. Aí tem uma frase que eu não trouxe aqui, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos, se essa... Eu vou falar um pouquinho mais para frente, sobre a perturbação. Deixa eu falar do... É o meu? É a caixa. Bom, e tem esse cordão de prata, que é um cordão fluídico, ele é um elemento híbrido, assim também como o perispírito, ele tem a porção dele biológica, que conecta na base do cérebro, tá? Então, conecta por aqui, acima da nuca, bem atrás. E é esse cordão de prata que está descrito aí por muita literatura espírita, que é, inclusive, como a gente diferencia na dimensão espiritual quem está encarnado, quem está desencarnado. Tá? Mas imagino que essa ligação... Está horrível ali. Essa ligação fluídica... né? Essa ligação fluídica é do corpo inteiro, tá, gente? Então, eu imagino também, assim, às vezes, como você pisar no chiclete e subir o chiclete, essa ligação deve ser assim. Mas ela é muito mais forte pelo cordão de prata, porque essa conexão ela é muito densa no cérebro, né? No sistema nervoso. O sistema nervoso é fundamental para essa conexão, é esse instrumento pelo qual o perispírito vai se apresentar no mundo físico, né? E daí falar do perispírito, eu não sei se algum de vocês aqui já ouviu falar sobre o MOB, que é o Modelo Organizador Biológico. Já ouviram falar? Então, isso é importantíssimo. Eu acho que é a parte talvez mais interessante quando a gente pensa em perispírito atuando na reencarnação, na nossa reencarnação, é que o perispírito foi descrito por Hernani Guimarães, Andrade Guimarães, como modelo de organização, modelo organizador biológico, está escrito errado ali, do nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico ele vai expressar o nosso psiquismo. Vocês já ouviram falar aí de Ian Stevenson e todas as crianças que ele entrevistou, com lembranças de vidas passadas e com as marcas de nascença e tudo mais. Então, o MOB traz o que nós somos na nossa mente, o nosso psiquismo. E é ele que vai forjar, que vai coagular o corpo físico. Então, você quer saber como é o seu perispírito, o seu espírito é você. Ligado molécula a molécula. Então, é ele que forma. Então, tem algumas descrições interessantíssimas nos livros dele. Tem uma descrição de uma menina que ela lembra que ela foi mutilada, foi assassinada e foi mutilada numa encarnação anterior. E ela nasceu com uns anéis, assim, próximo às articulações, na encarnação seguinte. Então, aquilo foi tão importante, impactante para aquele perispírito que ela fez como fossem imprints. Então, é o nosso perispírito que traz essas marcas de nascença. E, geralmente, elas estão relacionadas com momentos importantes de grande emoção. Emoção tão grande, capaz de modificar o perispírito. Assim como doenças também. Assim como sentimentos que podem gerar também doenças. Então, eu acho que a grande sacada, a grande virada é a gente pensar no MOB, pensar
como você vem cuidando do seu corpo físico, do seu perispírito, para que ele esteja sempre numa condição melhor de reencarnar, né? Então, o MOB pode explicar, por exemplo, uma doença congênita, uma criança que nasça com um defeito congênito já, com uma síndrome, tá? O perispírito, como a Adenauer falou naquela frase lá no início da aula que eu coloquei, uma vez que ele está lá conectado àquele corpo, ele é capaz de fazer modificações naquele corpo, modificações nas células, modificações nos genes. E aí ele pode suprimir genes que não são interessantes para eles. Por exemplo, existe uma herança genética naquela família, mas não interessa para aquele espírito aquela herança genética. Ele pode suprimir, ou ele pode modificar e fazer com que venha uma carga, uma alteração genética. E aí ele pode nascer com uma síndrome, através do psiquismo. Porque a mente, o psiquismo é a mente. A mente está onde? Nesse perispírito. Então, é a partir daí que a gente mesmo... Então, não tem castigo, como o nosso amigo falou ali, não tem castigo. Não tem punição. Somos nós mesmos que nos castigamos, digamos assim, né? Nós mesmos que, muitas vezes, queremos passar por aquela situação. Não é um castigo de Deus. Eu matei fulaninho, aí eu vou vir com alguma coisa, né? Não é. Aquilo vem no seu MOB, no seu perispírito. Você tem. Quanto mais você se torna... Aí eu volto para aquela frase de Jung, eu coloquei aquela frase de Jung para trazer para isso. À medida que você vai se tornando mais consciente, você vai entendendo mais, vai trazendo para a consciência todas essas questões, você vai se tornando capaz de modificar o seu MOB e também modificar suas próximas, futuras, sua atual, sua seguinte. Né? Então, o MOB ele reflete a nossa realidade psíquica, ele influencia na divisão celular e padrões genéticos. O duplo etérico ou corpo etérico ele vai se ligar molécula a molécula, já falei, e cada célula ela tem sua individualidade, ela tem seu DNA e tem seus genes. Né? E esses genes eles são justamente as pontes entre a dimensão física e a dimensão material. Hoje em dia, física e espiritual, desculpa, gente. Hoje em dia, a gente já fala de epigenética. Lá atrás, quando o André Luiz escreveu esse livro, não. Mas ele já falava que essa equipe técnica que mexia com a herança genética, mexia com os genes, eles eram além de geneticistas. Eles entendiam a genética além da genética que a gente entendia. E a epigenética fala de como algumas alterações nos pais, traumas nos pais, nos ascendentes, podem modificar os genes do filho. Né? Vivências dos pais podem modificar os genes dos filhos. Pode ter ou não aquela expressão daquele gene de acordo com aquela família. Então, eu acho que ele já falava lá, quando ele falava além da genética, ele já estava falando de epigenética, com muita coisa que André Luiz traz. Né? Ele falou da pineal antes de descreverem a pineal. E ele falou de além da genética antes da gente discutir a epigenética. Exato. E pessoas que não expressam mesmo, às vezes, patologias que estão associadas àquela família. Né? Vou passar a próxima. E aí a gente vai para a fase de desenvolvimento fetal. Eu já estou além da aula, né, Ale? Qualquer coisa você corre. Então, essa ligação fluídica entre perispírito e o corpo físico, no início ela é tênue, por isso que é mais fácil desistir, digamos assim, da reencarnação no início, abortamentos e tal. À medida que esse bebê vai se desenvolvendo, essa ligação ela vai se tornando mais forte. Né? Essa ligação vai se fortalecendo.
E aí, a gestação é chamado, por André Luiz também, como um estado de perturbação. E é nessa hora que ele fala como é esse estado de perturbação e tal, é um estado semelhante à morte, eu já falei. Então, o feto, o reencarnante, ele vai ficando prostrado, né? Ele como se ele fosse perdendo ali as forças, e aí ele vai se conectando cada vez mais. Ele vai entrando num estado progressivo de inconsciência e até hibernação mesmo. E aí ele descreve que, às vezes, esse processo de hibernação ele é importante para que a gravidez flua melhor. Porque a vibração, às vezes, pode ser muito diferente, mãe e reencarnante. E essa alteração da frequência da vibração, né? Digamos, um é muito aquelas ondinhas rapidinhas, o outro... Isso interfere na mãe. Então, isso pode causar, por exemplo, mais náusea, né? Tirando toda a parte física, mais náusea, mais vômito, mais mal-estar, mais desmaios, né? E quem daqui é mãe, assim, de quem está aqui? Um bocado, né? A gente sabe, né? Acho que cada um de vocês foi capaz de perceber o quanto uma gravidez modifica. E não só fisicamente, né? Só o útero crescendo, mas o quanto a gente percebe a interferência do perispírito daquele reencarnante. Não. Eu não tive nada nas minhas gestações demais, mas eu tinha, de vez em quando, uns gostos de comida diferente que eu não gostava de comer, apareciam uns gostos diferentes. Com meu filho, que é muito cartesiano com horário, eu me tornei quase uma general assim, de horário. Isso passou, e foi só durante a gravidez dele. Passou. Então, de fato, a gente sofre essa interferência. E é linda essa interferência, eu acho. A outra coisa importante é que é o que eu já falei, a perda da memória. A gente vai se distanciando da memória do passado e vai ficando cada vez mais passado, né? E por isso que só algumas crianças são capazes de lembrar ainda. Quando ainda estão assim na tenra idade, elas são capazes de ter flashes e lembrar, né? E ainda falando dessa parte de desenvolvimento fetal e falando dessa interação, daí a importância da mãe conversar, né, com esse espírito. Conversar com seu filho, falar o quanto ele está ali. Às vezes não foi planejado, você não foi planejado, mas você já é amado, sua família está aqui se preparando, né? Porque existe essa interferência, não tem como, está muito grudadinho. Então, como eles interferem em você, você também vai interferir nessa criança. Então, é importante que você já acolha, porque o reencarnante, ele tem medo, ele tem receio. Você está entrando para uma nova jornada, é claro que você fica com receio de que vai dar certo ou não vai dar certo, vou me frustrar, não vou me frustrar, será que vou conseguir, será que não vou conseguir, né? E você entra nesse esquecimento também. Então, imagino que não deve ser um mergulho fácil de se fazer, né? Quando você vai consciente. Quanto mais conscientemente você for, eu acho que mais difícil você deve imaginar, assim, que é. E, por fim, agora a gente já está chegando no final, é essa adaptação à vida. Então, a reencarnação, a parte psicológica da reencarnação, ela se completa na puberdade. A maioria dos autores falam em torno de 7 anos. E aí a gente volta para aquela coisa dos setênios, não sei se você já ouviu falar que a cada 7 anos, né, fecha-se um ciclo, abre-se outro. Mas isso é uma coisa bem estudada também do ponto de vista psicológico. E é uma coisa bem percebida. Você vê que criança pequena, ela ainda é muito meio lá, meio cá no mundo espiritual, né? Algumas têm amigos espirituais, algumas trazem essas lembranças, né? E elas também ainda estão muito ali no campo dos pais, né, gente? Ali na família.
Depois dos 7 anos, em geral, eles já começam a compreender que aquele corpo é deles, que eles têm uma individualidade, uma singularidade, já se entendem diferentes, já entendem que tem gostos diferentes do pai e da mãe, né? Já começam a interagir mais com outras crianças também. Então, essa é uma fase dita na psicologia como muito corporal. E aí, André Luiz já descreve como também uma fase que a criança se apropria da encarnação dela. Então, ela vai se apropriar ali da encarnação, vai ficando mais independente. A nível corporal, que eu quero dizer, tá, gente? Porque uma criança de 7 anos ainda depende muito de pai e da mãe, né? Oi. Minha filha, quando tinha mais ou menos 3 anos, até os 3 aninhos, 4, ela tem aquelas cadeirinhas, né? Sim. Pequena. Aí ela chegava, levantava da cadeirinha, colocava uma almofada e sentava do lado. Eu disse, por que você saiu da cadeirinha? Porque meu amiguinho está aqui. Ele chegou para me ver. Aí depois, com o tempo passou. Isso foi embora? Não, pode até ser que esse amiguinho esteja perto até hoje. Ela fazia isso. Ela pegava uma almofada para ficar no mesmo nível. Uhum. Aí sentava e pegava 2 brinquedos. Aí eu, para que isso? Aí ela dizia assim, é porque meu amiguinho chegou para brincar comigo. Aí tem várias crianças, né, gente? Eu talvez até algum de vocês lembre que também teve amiguinho invisível, né? Então, é isso exatamente que eu quis dizer, que a criança, nessa fase, ela ainda está muito conectada à dimensão espiritual de uma forma natural. Aquilo, para aquela criança, não tem nada de terror. Isso, e tem que ser levado naturalmente mesmo. E até quem não é espírita e trabalha com psicologia fala o quanto isso tem que ser naturalizado, né? Assim, conversado de forma natural e não dizer, não é nada disso, ou está ficando maluca, não. Ajuda muito. Na verdade, ajuda muito a gente se preparar para ser pai e mãe, né? Porque a gente se prepara para tudo nessa vida, a gente estuda muito para tudo que a gente quer alcançar profissionalmente, né? A gente vai se especializando cada vez mais, mas ser pai e mãe é a maior responsabilidade. E a gente se prepara pouco para isso e acaba repetindo muitas vezes, né, aquelas vivências que tivemos no passado. Porque minha mãe, porque meu pai foi assim, deu certo. Quem disse que deu certo? Está tudo lá no inconsciente. Então, sim, a gente tem que se preparar muito para ser pai e mãe, desde sempre. Se isso está na sua programação, ser pai e mãe, se prepare. Como você vai se preparar para outras coisas também. Então, é o começo da fixação do senso de responsabilidade, o processo de aprendizagem mais voltado ao corpo, distanciamento dos pensamentos vinculados ao passado. Ian Stevenson descreve que a maioria das crianças que lembram do passado estão entre 2 e 4 anos. Com 5 anos já menos. Então, eles vão realmente esquecendo esse passado aí. E é importantíssimo, porque você tem que se apropriar da sua encarnação para dar seguimento a tudo que você planejou. Você está trazendo essa questão, me toca bastante, né? Porque meu filho, o mais novo, que agora está com 11 anos, esse ano ele está até aqui no grupo também. E bem nessa fase, ele foi algo assim muito surpreendente em toda a família, né? Bem pequenininho, já assim, com 1 ano e meio, 2 anos, ele só queria vestir calça e blusa de manga, e ele pegava o cinto e fazia de suspensório, que era algo assim que dizia, gente, ninguém usa mais, quem é que usa suspensório? Ninguém. E cantava, tudo ele fazia de microfone.
era incrível. E presente, tudo que ele ganhava, ou era microfone, ou era algo voltado à música. E quando ele foi fazer 5 anos, 6, foi passando. Mas hoje ainda, os cantores que ele gosta são todos que já morreram há muitos anos. Michael Jackson, aquela banda Queen, o cantor da banda Queen. Ótimo. E agora eu esqueci, Elvis Presley. Agora ele está fã de Elvis Presley. Gente, mas ninguém da família ouve isso. De onde sai isso, né? Então, inclusive, já na gestação dele, eu me aproximei muito do espiritismo, porque já me traziam questões que eu dizia, gente, eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Desde pequenininho, né? Então, ele dizia, eu preciso muito de você com 1 ano, você precisa cuidar muito de mim. Gente, não, eu vou pirar, então eu vou ter que entender o que é isso, porque é demais para mim. Muito bom. Muito bom. E ele faz alguma coisa com música? Hoje, bem menos. Hoje ele é fã. Hoje ele é bem Bota esse fã. menino para aprender música. Hoje ele é bem fã, mas ele é muito artístico, ele desenha muito. Tudo de arte, de cultura, assim, ele é muito ligado. Porque, assim, quer saber quem é o espírito, observe suas tendências. Então, ele traz uma tendência bem escancarada. Ele é um grande desafio na minha vida. Grande desafio, porque eu tive que romper assim, muitos paradigmas, inclusive de cultura familiar. E de receber muita crítica. Porque, deixa esse menino fazer tudo o que ele quer. O menino bagunça tudo, e ele risca tudo, e ele pinta as paredes, e ele apronta, e você deixa. A porta do quarto dele é toda pintada, é de mão, é de um monte de coisa. E artista, Aí minha mãe fica para morrer. Não pode, bota ele num curso. Aí agora ele está aqui no grude. Ele está fazendo... Botei ele para fazer jiu-jitsu, né? Só para ele poder expressar mais. E hoje ele começa a aula de teatro à tarde. Muito bom. Quando reclamar, você pergunta assim, está pintando a porta da tua casa? Não, está pintando da minha. Então vai tomar conta do teu filho. A lei e o método dela, assim, resolutivo. Mas o que eu queria dizer aí a gente esqueceu todas as lembranças. E aí, quem sou eu enquanto espírito? Comece a observar suas tendências, suas predisposições. Isso vai falando de quem é você. E a gente observa isso muito nos nossos filhos também. Bom, gente, então, para terminar, eu trouxe o que eu penso mesmo sobre reencarnar. Reencarnar, para mim, é renascer, recomeçar, realizar. É um novo ponto de partida. E tem uma música que fala sobre a beleza de ser um eterno aprendiz. Reencarnação nos remete a isso, que nós somos eternos aprendizes aqui, nesse orbe, né? Então, muito obrigada a vocês. Rodrigo, pode passar aquele... Dá tempo, Ale, de eu botar um negocinho? Eu trouxe só um videozinho com um texto de Chico, já que a gente está aqui no auditório de Chico Xavier. A pergunta que não quer calar, isso foi algum parto seu ou não? Não. Mas eu tenho várias, se você quiser. E aqui está a nossa bibliografia, se quiserem tirar foto. Eu já falei um bocado dos livros aqui para vocês ao longo da aula, mas foi essa a bibliografia. Muito obrigada, gente.